mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão no nosso Descomplicando a Saúde. E hoje, uma pauta, como sempre, bastante pertinente, bastante importante. E para me ajudar nesse desafio, eu recebo com muita gratidão a doutora Adriana Brasil. Gratidão, doutora, tudo bem? Muito obrigada. E quem é grata sou eu. A gente quer ser de serviço, a gente quer estar com as pessoas, fazer parte da vida delas de alguma maneira, como agente transformador. Então, eu sou muito grata. Ai, que bom. Doutora, eu vou pedir para a doutora se apresentar para o nosso público e depois a gente vai ter esse bate-papo gostoso, pesado, com temas pesados, né? Mas de uma certa maneira nós vamos descomplicar aí determinados temas que para as pessoas, talvez para o nosso público de casa, esteja aí meio que na sombra quando se fala do nosso assunto, que eu vou revelar só depois que a doutora se apresentar. Vamos lá. Que legal. Eu sou mãe, mulher profissional, eu sou médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, especialista em prevenção de câncer. Dediquei os meus últimos 20 anos a entender como a gente pode modificar essa pandemia prevista de câncer para 2050, em que metade da população vai tê-lo. Então, a gente entende que é uma trajetória, na verdade, em que a comunicação faz todo sentido. Mas é bem pesado, né? Quando a gente ouve falar disso, gente, em 2050, metade da população é bem pesado, né? É uma construção, né? Sim. Existem algumas notícias que a gente passa para as pessoas e que choca. Isso muitas vezes causa uma reação negativa. Então eu sempre gosto de trazer uma notícia boa na sequência. Então, ora, se da nossa família que tem 4, 5, 6 pessoas, metade está com essa previsão, e isso é uma previsão da Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que isso é consequência de algumas escolhas familiares, de algumas escolhas do mundo globalizado, da vida moderna. Então, nos últimos 100, 150 anos, a gente modificou a nossa forma de viver. Então, isso não é um fardo inegociável. Sim. Só 20% está relacionado com genética. 80% está relacionado com estilo de vida, com a forma como você dorme, como você se relaciona, como você se exercita, a forma como você vive. Então, um programa como esse, você está de parabéns. Gratidão. Precisa descomplicar essa linguagem, esses dogmas, esses paradigmas, porque se você conseguir entender que é simples, que assim como você tem essa previsão e a gente tem que ter, você pode mudar essa previsão mudando o estilo de vida, mudando o hábito. Então, não é algo que nós somos vítimas. Sim. Nós somos protagonistas nessa história. Então, isso me intrigou muito, né? Quando eu fiz medicina na Unicamp, depois fui para o Instituto Nacional do Câncer. No Instituto Nacional do Câncer tem um departamento só de prevenção, que cuida das políticas públicas, né? Todas do Brasil. Então, todos os protocolos de rastreamento dos principais cânceres, mama, colo de útero, pele, boca, intestino e pulmão, são lastreados, né, por dados. Então, quando a gente fala que a maioria da população tem que passar por protocolos de rastreio ativo organizado, a gente diz que se você conseguir fazer o diagnóstico precoce, você tem 95% de chances de cura. E o que a medicina moderna se baseia hoje? E eu sou super adepta à tecnologia e adoro e faço tudo, cirurgia robótica, cirurgia com tecnologia de vários aparelhos, mas a gente tirou o eixo da relação médico-paciente, do protagonismo do paciente na sua saúde, na medicina que constrói a saúde para aquela que cuida só da doença. E aí a gente desenvolveu muita coisa quando a pessoa fica doente. Então, uma das razões por essa dedicação nos últimos 20 anos nessa área foi justamente porque a gente precisa inverter esse polo de novo, para que a gente mude essa realidade, para que a gente mude essa prospecção. E é possível, só que a gente tem que pensar a medicina diferente. Então, quando um paciente chega no consultório, Audrey, ele fala assim: ai, eu tô apavorado, ai, eu passei os últimos 40 anos trabalhando sem tirar férias, e agora eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma biópsia, doutora, pelo amor de Deus, faz alguma coisa agora, faz alguma coisa agora. Então, é claro, a gente vai lá, a minha especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço, então essas patologias de língua, boca, laringe, pele, tireoide, a gente retira o tumor, a gente faz toda essa abordagem,
curativa. Mas a gente tem que olhar para o que levou aquela pessoa a chegar nisso, porque senão ela vai ter outra doença na sequência. Exatamente. Porque os fatores de risco, pasme, são os mesmos para cardiovascular e também para o Covid. Então, o Covid descortinou um pouco essa história, né? Porque o diabetes, hipertensão, o Covid e o câncer estão deitados na mesma cama. Eu gosto de falar assim. Para eles que é uma cama de entenderem. sedentarismo, uma cama de estresse extremo, uma cama de percepção vitimada da realidade, uma correria que você fica estando sempre à mercê do tempo e não senhor do seu tempo. Exatamente. As relações tóxicas que a gente acaba fazendo numa rede de autoalimentação, né? De Cada coisas vez que... mais convidados a isso, né? Embutidos, enlatados. E as indústrias Estão fomentando amando. cada vez mais isso, Sim, que é a indústria sim. do tabaco, do álcool, a indústria dos alimentos industrializados. E por que não falar em indústria farmacêutica, né? E a indústria farmacêutica. Eles têm os mesmos donos. Exato. Essas indústrias estão nas mesmas mãos, das quais nós somos marionetes. Então, eu venho convidar você, pelo menos, para refletir, porque a gente consegue fazer com que isso seja diferente, mas cada um tem que fazer o seu. A sua parte, né? É importante a doutora falar isso, porque muitas vezes eu vejo um paciente chegar e falar assim, olha, tá aqui os meus exames e agora, o que eu faço? Não é assim. Ela vai, né, prescrever, ela vai te indicar, ela vai te ajudar, ela vai te oferecer um caminho, mas esse caminho ele tem que ser percorrido juntos. Né? Então não dá para o médico, e por isso que eu falo, eu não gostei desse médico, eu vou mudar, eu não gostei desse psicólogo, vou mudar, não gostei desse psiquiatra, vou mudar. Esses caminhos devem ser percorridos juntos, né, doutor? Porque assim, as pessoas acham que chegam no consultório e você vai resolver a vida deles. Se não fizer a parte, não vai. Tem gente que toma medicamento errado. E aí, você, na tua especialidade, né, que eu fiquei, assim, muito impressionada, né, de suicidóloga, o que a gente quer hoje, né? A gente entrou nessa manada dos industrializados, do sedentarismo, da falta de sono, isso é muito bonito, se produz muito, né? Até uma consequência da Revolução Industrial, Sim. porque você precisa ter máquinas que trabalhem, não essências que pensem, intuam e sejam criativas, né? Almas criativas incomodam, Sim. né? Então, quanto mais mecanizado estiver uma pessoa, melhor. E o que acontece nessa mecanização? E o acesso a medicamentos, ansiolíticos, remédios para dormir, remédios para tirar a ansiedade. O que a gente quer? A gente, às vezes, quer se anestesiar. E quanto mais você se anestesia, você se afunda cada vez mais. Então, pegar essa ponta, né, que é o físico. Então, quando uma pessoa procura o consultório com algo materializado, existe um caminho de pelo menos 20 anos de construção disso. Então, eu gosto de abordar isso, né? Agora, esses hábitos que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 100 anos, tabagismo, alcoolismo, os alimentos fast food industrializados, né? Todos eles têm um grande lobby por trás. Então, quando a gente quer construir algo diferente, alimentos mais saudáveis, orgânicos, horários, o home office que trouxe uma realidade mais intimista, que você consegue olhar mais para dentro. Quando você mexe nessas forças, você tem que encontrar sua força interior, né? De comprar dos produtores locais, os alimentos orgânicos. Então, assim, é tudo muito... E as pessoas falam assim, é fácil falar, né, doutora? Porque isso é mais caro. Não é verdade. Não é. Não é verdade. Comida de Não verdade, é. arroz, feijão. Essas coisas são mais baratas. Sim. Porque você vai acabar comendo menos também. E outra, né? E assim, e com certeza consumindo menos medicamento. Com certeza, porque daí você vai querer sair dessa anestesia coletiva por uma consciência coletiva. Isso. E essa consciência, principalmente aqui em São Paulo, eu estou chegando a São Paulo nas últimas 2 semanas, né? Venho do interior de São Paulo, a gente tem até mais facilidade com essas acomodações, mas aqui existe uma consciência de grupo muito interessante e nas grandes cidades de se tornar mais consciente no consumo. Sim. Se tornar mais consciente no estilo de vida, se tornar mais consciente
nas relações, nas escolhas, porque se você tem esse apoio, principalmente as mulheres, eu tenho participado de alguns grupos de mulheres, muito interessante, Adri, e existe muito apoio nisso. Então, hoje, aquela pessoa, por exemplo, que está convencida que não é a melhor escolha comer glúten, lactose, por exemplo, né, que a gente sabe que são alimentos que inflamam. Sim. É só ela levantar a mão. Ela fala assim, olha, gostaria de saber quais são as opções para mim aqui, como tem muita gente, né? As grandes cidades tem muita gente Isso, um grupo com bandeiras. Presencial. Não, online. Grupos de WhatsApp, grupos e mentorias, infoprodutos. Então, assim, a pandemia nos aproximou, mesmo se você prefere ficar em casa. Então, as pessoas se uniram muito nas grandes cidades, onde tem grandes problemas, para ter grandes soluções. Sim. E que é necessário. Agir localmente para mudar algo mais global. Sim. Né? Então, eu estou muito bem impressionada nesse aspecto de tribo, né? Existem tribos buscando as mesmas coisas, né? E aí, a gente fala dos pilares da vitalidade. Mas a gente falando especificamente dos alimentos que inflamam, né? A gente tem que colocar isso no segundo lugar, mas em primeiro seriam os hábitos que claramente são venenos, né? O álcool, o tabagismo e os eletrônicos. Então, esses 3 vícios, eu acho que eles carregam as doenças das árvores todas. Neoplásica, cardiovascular e psiquiátrica. Eu não sei como é que é na tua área isso, mas elas caminham juntas pra gente. E é importantíssimo a doutora falar isso, porque o que eu penso, o que eu vejo se compartilha da minha ideia, né, da minha percepção. Então, tem a ver, a gente pode falar aí, de uma certa maneira, que o câncer, então, tem a ver com o emocional da pessoa. Eu gosto de colocar, porque como é multifatorial, se a gente vai trazer estudos, o que a gente observa o que causa desequilíbrio no ser como um todo. Então, quando a gente fala, e eu tenho uma mentoria em saúde, sobre os pilares da vitalidade, um deles é o sono. Por que o sono? Porque durante 24 horas a gente tem mecanismos internos de autorreparação, de regeneração, de reconfiguração e de reparação de equívocos. A gente não vai falar aqui em erros, né? Mas em equívocos do organismo, que acabam refletindo no DNA. E é por isso que a epigenética traz toda uma solução para isso, né? Então, o que afeta o físico, de alguma maneira afeta o emocional, afeta o intelecto. Então, as 24 horas, elas são feitas para reparar. Lá atrás, no Homem da Caverna, as pessoas ficavam 5, 6 dias sem dormir atrás de um alimento, mas elas descansavam 15 dias com aquele alimento, daquela forma que manteria a tribo. O que a gente faz hoje, né? Você estica, acorda, e na hora de você reparar em 24 horas, você não repara. Aí você tem vários dias um atrás do outro, durante uma semana. Na semana toda você não repara. No mês você tem 7 semanas, você tem 4 semanas, você não repara. O ano tem 12 meses e você não repara, por anos e anos seguidos. E aí você acaba materializando um padrão de comportamento que é não compatível com essa autorregulação. E aí eu acredito que isso atua na tua forma de perceber a realidade. E esse emocional acaba lidando mal com isso, porque ele está já numa zona de estresse crônico. Então ele tem pouca reserva para lidar com eventos adversos, com o desconforto. E aí, cada vez mais, busca conforto. Enquanto que, na verdade, a gente tem que desenvolver uma resiliência para o desconforto, exatamente, né? Exatamente. Então, eu falo muito isso na minha área, como a doutora falou, porque eu falei assim, procurar essa resiliência, procurar acolher, sentar esse fundo do poço que você se jogou. Que você que se jogou, eu falo, foi você, não foi ninguém, não foi o mundo. Primeira coisa é sair do vitimismo, né? Eu estou aqui porque a minha mãe, porque meu pai, condição financeira, né? Família, não tive a rede de apoio. Não, você está aí porque você quer. E quando você quiser, você sai. Agora, o que você vai fazer daí desse fundo? Você vai fazer um buraco maior aí, pegar a terra em volta e vai se enterrar de vez? Ou você vai colocar essa terra
um grãozinho, porque nem a gente vê aí nos posts que a gente já viu na internet, ou você vai colocar um grãozinho por vez embaixo do pé, porque vai chegar uma hora que ela vai fazer você subir e você vai sair sozinho. Então é assim, é descobrir na sombra a solução. E o que a doutora falou tem muita pertinência no sentido assim, muita eficácia, assim, é quando você olha para essa construção desses 20 e poucos anos, e aí você fala assim, por que eu me alimentei mal? O que me levou à correria do dia a dia? O que me levou a comer desenfreadamente? O que me levou a... O que eu busco? Porque eu costumo falar assim, todo excesso esconde uma falta. Então, se você tem excesso na comida, o que você está querendo? O que está faltando que você está descontando na comida? O que está faltando que você está descontando nas baladas, que é os jovens de hoje, né? O que está faltando para você descontar no álcool? No medicamento? Nas compras? E tem gente que fala, eu não sou viciada em nada. Mas gente, gasta coisas que não necessitam. Tudo duplicado, né? Isso. Então, que são os hábitos que a doutora falou, né? Quais são os hábitos que nós construímos, né? E você falou uma coisa muito importante, porque a gente até pode chamar tudo isso de uma obesidade, né? Então, a obesidade é um dos primeiros fatores de risco. A gente falou do tabagismo, falou do alcoolismo, mas a obesidade, essa compulsão, o corpo ele não está acostumado para excesso. Então, ele acumula. Ele começa a inflamar porque ele acumula. Né? Então, excesso de dinheiro, né? Nós não estamos falando de crença de escassez, nada disso. Mas por que você precisa de tanto? O dinheiro tem que te servir, não o contrário. Então, esse tipo de obesidade de informação. Hoje tem algumas pessoas que você conversa que elas ficaram viciadas em cursos e é uma obesidade há alguns anos atrás para fugir do epicentro, para você não olhar para aquilo que é a unidade mais criativa de todas, né? Exato. Que somos nós, seja através de religião, qualquer tipo de religião. A gente não está falando de religião aqui, mas de espiritualidade, né? A gente está servindo algo maior do que nós, né? Algo que é muito maior que o nosso indivíduo, que nos deu a possibilidade de estarmos aqui. Eu falo que cuidar do nosso corpo é cuidar da casa que nos foi emprestada. Exatamente. Pensa só, né? Se você tem um amigo que vai fazer uma viagem muito longa e que te deixa um vaso muito raro, muito caro e muito antigo para você cuidar, o que a gente faz? A gente coloca num lugar... pole, limpa com o maior cuidado, não deixa ninguém pôr a mão, né? E deixa da melhor forma, porque quando esse amigo voltar, aquele vaso esteja ótimo, né? Sim. Então, eu acho que o nosso corpo é como se fosse esse vaso que foi emprestado a nós. Sim. Então, a gente fala assim, não, mas é meu, eu sei, mas ele veio da onde? Uma perfeição tamanha, um milagre que você presencia todos os dias, a capacidade de autorreparação. É fantástico. Então a gente negligenciou isso, cuidando muito mal, né? A obesidade é a falta completa de percepção do excesso. O teu corpo não está aguentando, o teu intestino não está dando conta de processar. Você está aumentando de tamanho a cada minuto, está se sentindo cada vez mais longe desse epicentro. Sim. Né? E então, por isso a obesidade, talvez, a gente não sabe. Então, são dois fatores, na verdade. Se é a obesidade por conta da falta de exercício ou se é só a falta de exercício, mas a falta de exercício, a diminuição de músculo está diretamente relacionado com a predisposição para câncer. Como eles andam juntos, a gente não sabe se é o excesso de gordura ou se é a falta de músculo. Então, vamos dizer que você esteja no sobrepeso. De forma muito cuidadosa, aumentar a massa muscular pode ser o principal start para recuperar essa saúde. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Eu preciso perder 50 quilos para fazer exercício. Então, vai para um exercício mais leve para tentar recuperar esse músculo. Porque nós somos seres que viemos dos animais. Sim. E os animais eram vigorosos na caça. Então a gente não pode negar essa origem, sabe, Audrey? Sim. Então, como assim? Eu que sou o topo da pirâmide, vamos dizer assim, da evolução, nego a minha constituição de caçador, de
pouca gordura e mais massa muscular, e aí eu viro um bolo de gordura sem músculo. É claro que isso é um desequilíbrio. Sim. Então, beira a falta de autoestima, beira a falta de vontade de viver. Então, se você está nessa situação agora e a gente pode ser de serviço, eu te falo o seguinte, do fio físico em comparação ao fio emocional, ao fio intelectual, ao fio espiritual, o mais simples é o físico. E de todos, se você for esperar emagrecer, não vai acontecer. Vai fazer uma caminhada, vai entrar em contato com a grande mãe, com a natureza. Sim. Começa do físico, porque o físico você vai ordenar e vai colocar o seu corpo num parque. Sim. Você vai ordenar e vai colocar o seu corpo numa despensa que não tem salgadinho, que não tem embutido, que não tem enlatado. Você vai tomar uma decisão. Ainda que você esteja completamente desequilibrado, existe uma força essencial que comanda essa vontade. Então isso ainda é seu. Exato. Então se você decide, começa pelo físico e simplesmente decide, escreve o que vai acontecer e cumpre. Isso. Interessantíssimo isso, porque eu estava a caminho da emissora hoje e um trânsito, gente, um trânsito. E aí liguei, eu tava bem na frente, não indico, mas eu fiz, mas vou falar, mas não indico, né? Aí o GPS fica bem na frente, assim, no suporte ali, né? Botei lá e fiz um vídeo lá e pra postar, né? Porque eu falei exatamente isso. Porque me perguntam muito sobre relacionamento, essa questão do relacionamento tóxico, abusivo, né? Enfim. Aí eu falei, gente, a primeira decisão que você tem que tomar de relacionamento não é com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua família. É com você, porque o mundo te trata como você se trata. E aí, é exatamente isso que ela tá falando. Tipo assim, por quê? Por que eu estou me colocando nisso? E quando você só precisa de tomar uma decisão. Se tratar melhor. Quando você toma essa decisão, pode ter certeza que o restante também começa a te tratar melhor. E isso é físico, é quântico, a vida vai mudando, a energia. É físico. Energia. Eu acho que uma das coisas que todas as doenças que a gente trata, que tem a ver com a modernidade, elas têm em comum, é a energia parada. Tá? Então, a gente vai colocar numa linguagem muito simples aqui, né? A linguagem das avós, mente parada, oficina. Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Não é? Minha avó já falava. Exatamente. A gente foi feito, a gente estava falando da ancestralidade, né? A gente foi feito para o movimento. Então, se você não sabe por onde começar, comece pelo físico. Se você conseguiu guardar isso, a gente já está com um dia ganho. Exatamente. Né? Segundo, não consigo mexer em nada. Mas você tem pernas. Pernas funcionam. Se coloque em movimento. Mas eu não consigo correr. Tente andar, mas eu não consigo andar. Dê 2, 3 passos. Porque essa inteligência do movimento, ela traz o resto. E essa atitude, ela acaba vindo com a decisão do movimento. Porque senão a gente se mantém onde a gente está. Quem está parado, continua parado. Quem está andando, continua andando. É a inércia, né? A inércia. Então, o câncer é bem uma materialização do que está parado. Porque a gente tem capacidade, como a gente estava falando de autorregulação. As nossas células nascem todos os dias, morrem todos os dias. Esse equilíbrio acontece. Então, você que acha que é o mesmo, daqui a 6 meses, você não tem nenhuma pele, nenhuma célula da pele igual. Você mudou inteiro. E assim por diante, cada órgão com seu turnover específico. Mas, vamos dizer, em 3, 4, 5 anos, a nossa estrutura celular mudou completamente. Sistema nervoso central tem controvérsias, mas também passa por isso, né? As células dendríticas e tal. Então, esse movimento, a gente não pode achar que a gente é uma coisa só e parada. Então, o câncer, se a gente for tentar trazer uma alegoria, né? É uma capacidade perdida de morrer. Então, a célula não morre e as outras que vêm continuam. Então, aquele órgão que era para estar completamente em equilíbrio, ele começa a se acumular nas massas, no pescoço, na garganta, na língua, na tireoide. Esse nódulo nada mais é que o quê? Algo que não consegue fluir no ciclo vida-morte. Sim. Não consegue morrer. Não consegue morrer, talvez, para algumas coisas. E aí é interessantíssimo. O apego. Faz uma analogia na sua vida.
Tá, e o que você não está deixando para trás que você já deveria ter deixado? O que você não está deixando morrer que você já deveria ter enterrado? Às vezes você não enterrou a sua mãe que já foi enterrada há 20 anos. Você morreu junto com ela. A diferença é que ela foi enterrada e você não. E a gente que lida com oncologia, né? A gente lida muito com morte todo santo dia. E nos primeiros... Eu tenho 25 anos de formada, então nos primeiros 10 eu ficava sofrendo. Porque a gente se envolve com o paciente. Eu não acredito naquela medicina fria que você coloca um tabu. Isso daí não ajuda o paciente. Então a gente tem que entrar e sair. Psiquiatria, então, nem se fala, né? Sim. Você entra muito, sai. Mas essa questão da empatia, de se colocar como um canal, de conexão com outra obra de Deus, que é a sua semelhança, é fundamental para que a gente tenha bons resultados, né? Então, quando a gente perde essa capacidade de conexão, aí as coisas não vão para frente. Nos últimos 15 anos, eu entendi que é preciso que essa química, essa alquimia se transcenda dentro da relação médico-paciente. Então, não tem como a gente não sofrer pela morte das pessoas que a gente está acompanhando. Mas nos últimos 5 anos, eu aprendi, Audrey, e você como psiquiatra, né, até a morte como conselheira, a morte como mestra, a sensação de impermanência como algo que a gente carrega na bolsa. Porque, principalmente numa grande cidade, o paciente às vezes me pergunta assim, doutora, mas quanto tempo eu tenho de vida? Eu falei assim, eu não sei nem se eu consigo te operar, porque eu tenho que estar viva e você também tem que estar vivo. Eu posso ser atropelado, ser assaltado, ser morta no meio da rua e eu não vou poder comparecer. Então nós vamos torcer e vamos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Exatamente. O resto a gente não tem um controle. A gente entrega para essa força maior que a gente sabe falou, que a gente é finito, né? Mas a gente sabe que a gente está vivo. Exato. E que a gente tem que fazer o hoje valer a pena, o agora vale a pena, ter significado. Só quando a gente recebe um diagnóstico. Isso deveria ser sempre, né? Fazer valer a pena o tal do presente. Deixar de vivermos no passado, nos preocuparmos com o futuro e vivermos de fato o presente. Eu até falo para meus pacientes, eu brinco, né? Que nisso eles acabam saindo na frente. Porque quando você é colocado diante de um choque mecânico, né? Que tem o câncer. Aí você já relaciona que é um mito, você vai morrer. 95% dos cânceres são curáveis se forem diagnosticados no início. Então, aquela pessoa que está diante de uma possibilidade na cabeça dela real de morrer, ela vai jogar tudo fora que não presta. Sim. E ela vai ressignificar a vida dela. Ela vai colocar os valores em primeiro lugar. E a chance dela estar aproveitando o presente, porque ela acha que vai morrer no dia seguinte, é maior do que aquela pessoa às vezes está distraída com as seduções do mundo, né? Ordinário. Exatamente. Então essa pessoa está no extraordinário. Exatamente. Doutor, nós vamos dar um pequeno intervalinho aí pra gente tomar uma água. Vai você também. E a gente volta. A gente vai aliviar um pouquinho o tema no segundo bloco aqui para vocês, falando então o que é que a gente pode fazer, né, de fato, o que depende de nós, o que você está aí na sua casa, aí na sua poltrona, o que você pode começar? É que nem a doutora falou, se as suas pernas se movimentam, mas também se elas não se movimentaram por qualquer motivo, ainda tem jeito. Eu costumo falar assim, como a minha querida amiga Karina, que me formou em suicidologia, ela fala, enquanto tem vida, tem jeito. Não é verdade? Enquanto você respirar, enquanto tem vida, tem jeito. Me fugiu o nome, doutora, do pai da hipnoterapia, que eu ia te falar nessa hora, que me fugiu. Porque ele só entendeu e reinventou, não sei como é que a gente pode falar, a hipnose, perdão, por conta disso, né? Gente, peraí, eu falo depois. Porque ele teve uma parada, parou, ficou totalmente tetraplégico, só que ele percebeu que ele conseguia hipnotizar as pessoas com o pensamento, a força do pensamento. Então, olha isso. Então, olha a força do nosso pensamento. Então, se você tá aí e as suas pernas não se movimentam, pode ter certeza que o seu cérebro se movimenta. Exatamente. É só você colocá-lo em ação. Não é verdade? E a gente tem...
provas disso científicas, não é verdade, Antônio? Então, a gente não está falando lá vem aquelas pessoas que vêm falar de energia, de atração. Não, isso é cientificamente provado. Mas fica aí, não sai daí, vai tomar uma aguinha que a gente já volta para aliviar o tema de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí e ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo. Para de procurar e vem já pra cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Paulo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Randava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo!
Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. De volta aqui com o nosso Descomplicando a Saúde pela Rede Vivax de televisão. E hoje eu recebi com muito carinho, aqui com muita honra, a minha amiga doutora Adriana Brasil, descomplicando para vocês aí esse tema, para alguns pesado, para outros assustador, o câncer e a epidemia aí prevista para 2050, segundo a OMS. Gratidão mais uma vez por estar aqui. Muito bom, tem sido muito bom. Nossa. Ai, que bom, de verdade. Vamos tentar, já que a gente estava comentando agora nos bastidores aqui, que a gente bateu, a gente vai tentar assoprar agora, tá bom? Então, assim, a gente falou tudo o que causa, como que é, mas agora para você que está aí em casa, nos acompanhando, nos assistindo, como que ele pode sair da inércia? Vamos falar assim, sabe? Ah, eu tô ali, tô com um filho pequeno, ou então já não tenho mais idade, passei a vida inteira... Sei lá, tô aposentado, tô aposentada, passei a vida inteira cuidando de filho, de casa, num trabalho, que tá ali, desgostoso pra vida. Vamos pensar assim, e na inércia, como que ele pode começar a mudar essa chavinha dentro dele, doutora? Primeiro, a pessoa que está nos assistindo não está nos assistindo por acaso. Não existe algo que não esteja sincronizado com uma força maior. Eu sempre falo sobre isso porque a gente precisa valorizar momentos como esse, né, que são realmente de utilidade pública, é o como você pode fazer. Então, essa decisão de mudar, às vezes ela demora, existe o tempo de cada um, e a gente está do lado de cá, fica te esperando, pacienciosamente, e às vezes silenciosamente, porque você precisa chegar num dia que a gente chama do dia do chega, que é a possibilidade do instante santo, que você vai tomar uma decisão. Para esse dia chegar antes, então, chegando só um pouquinho antes desse processo. Uma coisa que é muito importante, que eu gosto de falar para os meus pacientes, e muitas vezes a gente vai suportando coisas, a gente vai se colocando numa fortaleza, e a gente não levanta a mão para pedir ajuda, como se pedir ajuda fosse um fracasso. Então, assumir a nossa vulnerabilidade é muito importante. Um paciente que já tem diagnóstico de câncer é fácil porque ele consegue se colocar na vulnerabilidade. Agora eu estou doente. O que a gente está propondo aqui é uma coisa diferente. É que você assuma essa vulnerabilidade antes de ficar doente para que esse instante santo aconteça. E essa é uma época muito interessante para isso acontecer. Porque a gente está fechando um ciclo, que é o ano, vai iniciar um novo ciclo. Então, eu costumo dizer que é a hora do chacoalhão, é a hora de relaxar e avaliar, reconfigurar. E aí você vai olhar para a sua vida e vai fazer uma descrição de você no ponto A. Quem sou eu hoje? Quanto eu peso? Qual é a minha altura? Com quem eu me relaciono? Que horas eu durmo? Que horas eu acordo? Quanto eu como? Como eu como? Eu tenho o que eu como? O que eu como? Eu bebo água? Eu faço uma caminhada? Eu me priorizo, ou eu estou sempre correndo atrás na corrida dos ratos, ou eu estou sempre no efeito manada e eu não tenho consciência do que eu faço no dia a dia. Então, parar para fazer essa fotografia físico, mental, emocional, espiritual, coletivo, do que você é hoje. E fazendo de conta que não existe nenhuma dificuldade. Qual é o ponto B? Quem eu quero me tornar? Eu tenho que passar a viver como uma pessoa igual àquela que eu quero me tornar. Então agora é a hora disso. Então eu digo que você precisa escolher pelo menos uma pessoa para confiar. E às vezes essa pessoa é seu médico. Você tem que levantar a mão. Adriana, eu não tenho condições de falar com meu marido, nem com a minha família. Então você vai escolher uma pessoa, um conselheiro fiel. Pode ser um amigo, pode ser alguém que te conduza nesse aspecto. Porque a gente, às vezes, confia demais na nossa vontade. E são muitos eus, né?
Então, dependendo daquela hora, aquele eu que gosta de Coca-Cola, ele se insurge ali e você vai tomar 3 litros de Coca-Cola. Então, sempre ter um contraponto é legal. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena é você declarar publicamente que você está num processo de transformação. Olha, eu entendi que do jeito que eu estou, eu não quero ficar. Perfeito. Eu não estou doente ainda, mas os hábitos que eu tenho vão me levar em algum momento para algum tipo de doença. Eu não quero isso. Eu quero estar no ponto B. Eu vou declarar isso, ter um conselheiro, vou me colocar como vulnerável e eu vou começar a me relacionar com as 5 pessoas que são assim. Então, se você é da turma do happy hour, com muito álcool, muita fritura, você vai ter que cair para a turma do beach tênis, você vai ter que cair para a turma da caminhada, você vai ter que cair para a turma da academia. Então, é importante você entender que você vai ter que mexer dentro e se muitas vezes é difícil, você vai começar a mexer fora. Sim. E aí a gente começa do mais simples, do mais barato e daquilo que qualquer um pode fazer. Primeira, o bem mais disponível, graças a Deus ainda, a água. Você vai multiplicar o seu peso por 35 e é isso que você vai ter que tomar de água por dia. Vai variar entre 2,5 litros e 3. Pega um peso que a gente tem e multiplica por 35. Por 35. É o que você tem que tomar por dia. Então, por exemplo, vai dar 2.500, mais ou menos, 3.500. Mas a verdade é o seguinte, muitos dos nossos processos, lembra que a gente falou de pegar do físico primeiro? Eles acontecem porque a gente vive numa desidratação crônica. Então, a água é veículo universal. Então, ela vai ajudar em todos os processos de reparação. E vai te dar mais disposição, inclusive. E é gratuita. E é gratuita. E é gratuita sim. Eu sei que vai ter alguém que vai falar assim, não é gratuita não, porque a Sabesp vem aqui, a Sabesp falando aqui de São Paulo, né? Cobra, não sei o quê. Mas vamos lá, é perto de muita coisa. Ela é um bem algo que... esses dias eu fui na comunidade de Paraisópolis, eu quero mandar um abração se tiver alguém... Maior comunidade, da favela, dizem, né? Maravilhosa, são pessoas muito, muito bacanas. E a gente tá falando sobre água, né? E eu perguntei, pessoal, todo mundo aqui tem água filtrada? Tinha umas 100 pessoas, acho que 2 levantaram a mão. Então, como é que eu faço? Tem várias formas de você tornar a água saudável, potável para você tomar. Ferver, ir no posto, pegar as gotinhas que você coloca na água para tirar essa parte de vermes e tudo mais. Então, assim, vá procurar sobre isso. Hoje não nos falta informação, falta só decisão. Então, olha, eu preciso tomar água que seja uma água de qualidade. Como é que eu faço minha água ficar de qualidade? Então, essa é a primeira dica da Universal. Segunda, sol. Nós somos um país solar. Faz sol direto. Vitamina D hoje é uma das causas das principais dificuldades de reparação celular, ossos e processos neoplásicos cardiovasculares. Então, a nossa vitamina D, ela tem que estar um pouco mais alta. Então, Adriana, não consigo comprar vitamina D, tomar 20 minutos de sol todos os dias com sol a pino sem filtro. Antes era uma bagunça, uma briga entre as sociedades de dermatologia, metabologia, cancerologia, e hoje a gente chegou num acordo. Se você é de uma cidade que você tem que estar exposto ao sol direto, você vai usar filtro o tempo inteiro, menos 20 minutos com sol a pino, que é para absorver a vitamina D. Se você cuidar da água e da vitamina D, você vai ver que em 15 dias, não acredite em mim, faz um teste. Em 15 dias você é outra pessoa. Mais animado, consegue dormir melhor, justamente porque a gente quer trazer essa inteligência das 24 horas do ritmo circadiano. Terceiro aspecto, tirar os grandes vilões, né? Ou diminuir. Álcool, tabaco, açúcar, o glúten que a gente falou, lactose e aí vai, né? Farinha de trigo, né? Que é o glúten. Então assim, podendo diminuir tudo isso, você também vai sentir muito melhor. Quarto ponto, sedentarismo. Se colocar em movimento. A vida pede movimento, a vida pede fluxo. Não estou falando que você vai virar um maratonista, mas a rua está aí. Se você tem capacidade física, faça. Se não, faça o que você pode, diante do que você tem. Não é sobre ter mais, é de fazer mais com o que você tem. Aproveitar o teu momento. Eu não estou conseguindo fazer tudo, mas você faça uma parte. E aí a gente entra num conceito que pode te ajudar, que é o mínimo viável no dia pior. Então, por exemplo, quem tem filho que está em casa, o filho adoece. O que eu consigo fazer de exercício
mesmo nesse dia ruim. Então, por exemplo, o exercício que mais salva na face da Terra é o agachamento. Eu consigo fazer 20 agachamentos durante o dia, no meu dia a dia de dona de casa? Então eu vou fazer isso. Mesmo que o filho esteja doente, mesmo que você esteja corrida. Olha que fantástico. Então são pequenas coisas na casa mesmo que te colocam fortalecendo essa musculatura pélvica. Isso é muito importante. Então você vai estabelecer o mínimo. Aí a gente vai para o 5º pilar, que é o sono. Adriana, eu não consigo, eu tenho um sono péssimo. A gente tem uma teoria também que eu quero deixar essa recomendação aqui, que é o 3-2-1. 3 horas antes de dormir, para de comer. O organismo que come, ele tem a interpretação que não é hora de dormir, que é hora de estar ativo, né? Então, 2 horas antes de dormir, para de trabalhar. Então, aqueles últimos e-mails, aqueles últimos recados. E 1 hora antes, tira tudo que é eletrônico. Qualquer tipo de luz azul brilhante, né? Que faz com que o teu hipotálamo entenda que é dia. Então, a gente precisa ciclar de alguma maneira com o planeta. Porque essa força de autorreparação, ninguém sabe por quê, mas tem a ver com isso. Sim. E se você for escolher um horário para dormir, porque as pessoas falam assim, não tem problema, eu durmo das 3 às 10. O horário de reparação é das 10 da noite às 2 da manhã. Então, se você for escolher, é dormir mais cedo para acordar. Eu mudei todo, e aqui um parênteses, né? Fui palestrante e sou palestrante de câncer, prevenção de câncer, câncer de cabeça e pescoço, estilo de vida há mais de 20 anos. Mas eu só fiz a minha transformação quando eu estive diante da morte na pandemia, porque eu estava no front. E eu tinha que atender e eu tinha que voltar para casa. E eu não estava a fim de morrer. Eu falei, eu tenho 2 meninas, né? Eu quero ficar Quero ver minhas filhas crescerem, né? Aí eu me aprofundei em tudo isso, suplementação, estilo de vida, tudo isso que a gente está falando aqui. E eu não peguei Covid até hoje. Olha aí. Então, eu só fui fazer a minha transformação por necessidade, por medo de morrer na pandemia, né? Então, assim, isso funciona. Tudo que eu tô falando aqui, eu acabei testando e triando o que mais funciona, é mais fácil de fazer, mesmo para as pessoas mais agitadas e inquietas, e isso funciona. Então, eu achava bonito dormir 3, 4 horas. A gente é médico, principalmente sabe? Quem estuda, a gente acha lindo. Vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho. E aí você dorme muito mal. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu achava que estar irritada com alguma coisa sempre era normal, que isso era high performance, que você não aguentava quem não era. Isso não é assim que funciona. Exato. Né? Então, estar mais no colo de Deus nesse aspecto exige que você consiga dormir bem. Então, se você for escutar, eu comecei a acordar 4h30 da manhã, eu acordo 4h30 da manhã, medito, faço todo o ritual, exercício físico, meu dia só começa depois do exercício. Olha aí. Depois que eu fiz tudo pra mim. Olha que interessante, não é depois do exercício, é depois que ela fez tudo pra ela. Ou seja, ela em primeiro lugar. Porque senão eu não consigo ajudar ninguém, gente. Você acha que você vai ajudar seu marido, seu filho, sua mãe, sua tia. Você não vai conseguir fazer por muito tempo, não é sustentável. Exato. Então, hoje, de cada 5 bebês que nascem, 4 vão fazer 100 anos. Então, a gente tem que viver bem esses 100 anos. Então, não adianta você fazer por 1 ano para todo mundo. No 2º ano, você não vai estar lá para fazer de novo, né? Então, essa qualidade, e principalmente quem tem filho, o filho aprende com você fazendo. Sim. A gente ensina sendo e eles aprendem fazendo. Sim. Né? Então, se você for, você tá dando o exemplo, né? Então, às vezes a gente não faz por nós, mas a gente faz por nossos filhos. Então, você que tá com salgadinho aí na despensa, chocolate, achando que tá mais fácil, faz isso não, tira tudo, faz uma faxina na sua despensa e tenta colocar comida de verdade. Adriana, não sei direito, mas assim, lembra do conselheiro que a gente falou? Pode ser um amigo, pode ser um profissional, mas todas essas pessoas vão te conduzir para uma pessoa que vai puxar o processo. Eu atuo muito na ponta da doença, né? Mas hoje, metade do meu consultório é estilo de vida. Justamente como é que eu faço? Aí, esse teu médico, ele vai te direcionar. Agora tá na hora de entrar uma nutricionista. Agora tá na hora de entrar uma psicóloga, uma psiquiatra. Agora tá na hora de entrar um educador físico. Agora tá na hora de entrar naquele programa, não sei do que. Então, recurso tem.
O universo está só esperando que você decida. Decida, exatamente. E aí, quando você parar e pensar assim que nenhuma dessas possibilidades você tem, você para, liga a TV, assiste Descomplicando a Saúde, que com certeza ele pode ser o seu conselheiro, porque nós temos, eu estava falando com a doutora nos bastidores, nós temos de segunda a sexta. Foi pensado, é o que eu sempre falo assim para eles, o programa é feito por nós, para vocês, para eles, né? Então, assim, foi pensado, então, assim, na segunda-feira a gente fala sobre dieta, na terça, todos os dias tem, na terça a gente fala sobre cuidados da pele, estética, beleza. Na quarta a gente fala de relacionamento, que a gente sabe que é grande aí o número de pessoas que caem em depressão tal por conta de relacionamentos. Na quinta, a gente fala da relação com os nossos pets, que quantas vezes a gente não joga toda a nossa depressão, a nossa angústia em cima deles. Então, veja, eles também fazem parte da nossa família. Na sexta, a gente traz relatos para vocês de grandes guerreiras que estão aí, sim, na ponta, como elas já receberam o diagnóstico, estão vivendo, estão mostrando para vocês que dá tempo. Então, se todos os recursos faltarem, vem pra gente, né? E assiste que eles vão ter. E assim, tá tudo condições. Interligado, né? Exatamente. A gente estava contando, eu tenho um cachorro de 24 anos. Olha aí, 24 anos? 24 anos, faceiríssimo, não tem nenhum problema de saúde. Olha lá. Só que ele me ama, né? Então, ele quer ir pra lá, pra cá, e eu tenho mais outros 3, mais outros 2 gatos, imagina eu vir tudo pra São Paulo. Mas os cachorros são exatamente assim. Sim. É impressionante, porque... Você vê. Eles vêm a pegada da gente. Exatamente, né? Exatamente. Doutora, eu adoraria continuar aqui mais horas e horas, porque eu acho que, como a doutora falou desde o início, nós estamos aqui para servi-los, a serviço, né? Então, assim, eu acho que isso é mais do que servir, a gente está colocando, levando gratuitamente para vocês essas informações deliciosas e extremamente valorosas, né, aqui para eles. Então eu adoraria, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas, como eu costumo falar com aqueles que eu gosto mais, não que eu não goste dos outros, mas aqueles que eu gosto mais, sinta-se extremamente convidada a voltar, agora que está em São Paulo, né, sinta-se extremamente convidada para continuar descomplicando a vida aí do nosso telespectador. Gratidão. Obrigada, mais uma parabéns. vez. E as redes sociais estão aí, a gente se encontra, eu estou super à disposição, eu mesma que respondo tudo. Ai, então, que bom. Olha aí, é só procurar e a gente vai depois deixar aí embaixo como que vocês procuram a doutora aqui. Mas pode falar também, tá? Como lá na rede social? @DRA.Adriana_Brasil. Underline é aquele tracinho embaixo, não é aquele hífen de cima, é o tracinho de baixo. Eu me divirto com vocês, então podem me mandar direct que eu respondo sozinha tudo, pode deixar. Tá aí a sua conselheira que você esperava. Gratidão. Obrigada.